Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos dar início aí a mais uma disciplina. Hoje iniciaremos com psicologia infantil. Pessoal, antes da gente falar sobre algumas teorias, que é super importante, eu tenho que vir a dizer a vocês o quanto é importante o fato de entendermos as emoções das crianças, né? Por muito tempo tinha-se aí o conceito que criança tinha que engolir o choro, que criança não poderia se expressar, e isso é muito nocivo à saúde emocional das crianças, né? Então, no que consiste a psicologia infantil? Ela consiste em entender o seu desenvolvimento emocional, de modo com que nós possamos entender e assim podermos conviver de uma forma mais humana, de uma forma mais digna com as crianças. Temos de ter em mente que as crianças são seres pensantes, são seres que sentem, muito, elas detêm ali de várias emoções que muitas vezes elas não conseguem exteriorizar, até por uma conta de maturidade mesmo, mas ainda assim elas detêm de diversas emoções e não cabe ao adulto fazer com que a criança não exteriorize, não coloque para fora as suas emoções. Então a psicologia ela vem a nos mostrar quais são as fases do desenvolvimento infantil e ainda assim fazer com que nós possamos entender quais são as suas emoções e como ajudá-los a criança nesse momento, tá? Então, pessoal, tendo em vista que toda criança, ela tem ali as suas emoções, nós precisaremos sim dar vazão a essas emoções para que elas se tornem ali adultos saudáveis, tá? Então, as crianças, desde o seu nascimento, até a fase em que elas irão aprender a falar, as crianças, elas necessitam do quê, pessoal? Elas necessitam prioritariamente de amor. Então as crianças elas precisam do alimento, elas precisam da segurança, da moradia, mas elas precisam do amor. É essencial para o desenvolvimento das crianças essa questão da afetividade. Uma vez que uma criança ela não recebe essa afetuosidade, este carinho, consecutivamente ela será um adulto que vai ter algum problema, porque é necessário ao desenvolvimento da criança essa questão da afetividade, do carinho, do acolhimento. Então, as crianças, elas são os seres mais corajosos que existem. Elas amam cada parte do seu corpo, elas ficam orgulhosas até com suas fezes, propriamente dita. Só que aí elas são cuidadas, elas são tratadas por pessoas que as ensinam que você ter amor próprio é egoísmo. Então, essas crianças, elas deixam de ser tão corajosas e tornam-se depois adultos que precisam sempre da aprovação dos outros, que não têm o amor próprio. Mas num primeiro momento é super importante nós entendermos que a criança ela precisa sim das suas necessidades básicas serem supridas, tais como alimentação, sono, repouso, medicação, educação, mas também elas precisam desse acolhimento, dessa afetividade. Isso traz a segurança a que as crianças tanto precisam, tá? Então, partindo desse princípio, pessoal, eu venho apresentar a vocês aí algumas teorias, tá? E dentre elas, a teoria de Jean Piaget. É que ele foi um psicólogo, um biólogo e ele foi um grande pensador suíço, cujas suas teorias são aplicadas até hoje, em modelos de educação, de psicologia, tá? Então, a sua teoria e pensamentos contribuem para o desenvolvimento infantil, tá? Nas áreas da educação e psicologia. Então, as suas teorias, elas são muito utilizadas, tanto na área de psicologia como de educação, tá? Então, ele acredita, dentro da sua teoria, que a criança, ela passa por 4 fases de desenvolvimento, até chegar na adolescência. O estágio 1, do 0 a 2 anos, como o próprio nome já indica, nessa fase, as sensações e a coordenação motora da criança está sendo desenvolvida. Até mesmo porque as sensações, como a criança ela não consegue se comunicar verbalmente, ela entra em contato através do mundo, ela entra em contato com o mundo através de sensações. Até mesmo por isso que a criança leva muitos objetos na boca.
Porque através dessa questão sensorial, né, dessa sensibilidade, dessa sensação, ela entra em contato com o mundo e vai percebendo as coisas ao seu redor. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com as crianças nessa fase, de modo a não termos nenhum tipo de reação muito brusca, de podarmos muito essas reações, porque poderemos criar algum impacto negativo em seu desenvolvimento. Então, nessa fase é a fase em que a criança tem essas sensações, tá? Principalmente nessa questão de levar os objetos à boca, né? De sentir essas percepções. Então, essas sensações farão com que a criança se encontre e se adeque no mundo, tá? Bom, além dessa questão da coordenação motora também, já estão sendo desenvolvidas, tá? Então a criança ela aprende a andar, ela aprende a se equilibrar. Então isso também a insere num contexto, né, social. Então isso é muito importante ao seu desenvolvimento, a questão motora, né? Uma vez que a criança ela vai desenvolvendo as suas habilidades motoras, ela vai se inserindo ao meio, ela vai percebendo a sua identidade. E estágio pré-operacional, que é dos 2 aos 7 anos, tá? Com o desenvolvimento da fala, a criança ela já passa a nomear objetos que a rodeiam e, ao mesmo tempo, ela passa a ter a capacidade mental de lembrar desses objetos. Então, quando a criança nomeia, né, os devidos objetos, né, no meio que a rodeia, então ela faz parte do mundo, onde o mundo tem diversos objetos, tem computador, tem televisão, ela vai entendendo, né, e dando nome a esses objetos, ela vai tendo ali o seu desenvolvimento, ela vai se sentindo pertencente ao meio, tá? E o estágio das operações concretas, que são dos 7 aos 11 anos. Essa fase está relacionada com a capacidade cognitiva da resolução concreta de alguns problemas. Então, dos 7 aos 11 anos, a criança ela já adquiriu uma autonomia significativa, né? Tendo em vista que teve a sua devida escolaridade. Então, nessa fase, a criança ela já consegue resolver algumas questões a quais foram impostas a ela, e isso também lhe traz uma segurança maior e de modo faz parte ali do seu desenvolvimento. Dos 7 aos 11 anos, ela consegue resolver situações necessárias a ela, e isso é muito importante ao seu desenvolvimento. Ela sente uma segurança maior, e por isso que é tão importante também esse reconhecimento das pessoas que estão ao seu redor, tá? E o estágio 4, que é dos 11 aos 14 anos, já na adolescência, o raciocínio lógico se desenvolve e o indivíduo começa já a pensar por si. Então, na verdade, ele tem um raciocínio lógico, né? Ele já tem ali o seu raciocínio também, ele é dado a partir de conhecimentos científicos, né? A criança ela estuda, ela detém ali de conhecimento, isso ajudará no seu raciocínio, e ela já passará a ter as suas opiniões próprias, permeadas, obviamente, em seus estudos, né, em suas vivências, e principalmente, pessoal, ela já passa a criar as suas teorias e ela já passa a ter as suas reflexões sobre o mundo. Então, é uma fase de muita autonomia no pensar da criança e adolescente, dos 11 aos 14 anos, onde ele passa a criar as suas próprias teorias, né? Então ele adquiriu conhecimentos na escola, adquiriu os conhecimentos, né, nas suas vivências familiares, e a partir dali ele cria as suas próprias teorias, as suas próprias convicções sobre a vida. Então, por isso que nessa fase dos 11 aos 14 anos, podemos dizer que o adolescente, que o pré-adolescente, ele está difícil, justamente porque ele está consolidando as suas próprias ideias, né? Então, ele já tem as suas ideias acerca das situações que o rodeiam. Então, isso é muito bacana nessa parte do desenvolvimento da criança. Isso é no estágio onde a criança tem dos 11 aos 14 anos, tá? Pessoal, mais uma vez, por que é tão importante nós trabalharmos as emoções das crianças, tá? Não somente as crianças, mas todos nós detemos de diversas emoções que compõem ali o nosso sentir, né? Então, assim, nós não somos compostos somente por felicidade ou por alegria. Teria algo de errado, até mesmo porque nós temos ali situações que nos acontecem e teremos as emoções de acordo com as situações que estão ao nosso redor.
Então é super natural e esperado que os seres humanos detenham de felicidade, de alegria, de tristeza, de raiva, de medo, de asco, né, aquele nojinho. Então essas emoções, elas compõem o sentir, a psique, né, de todos os indivíduos. Obviamente com as crianças isso não é diferente. E nós precisaremos sempre ensinar as crianças a exteriorizar os seus sentimentos, porque quando a criança ela consegue dizer que de fato está triste, que está com algum medo, e isso é devidamente trabalhado, isso vai contribuir de modo significativo para que ela tenha a maior aceitação dos seus sentimentos, de modo a não ser uma pessoa muito introspectiva, que guarde muito. Então é sempre muito saudável que os adultos façam com que as crianças exteriorizem os seus medos, né? Se a criança tem vontade de chorar, ela não tem que engolir o choro, né? Porque isso é muito nocivo à sua saúde emocional e ela crescerá como um indivíduo achando que não pode expressar as suas emoções, sendo negligente consigo mesmo. Então é muito importante que nós possamos estimular as crianças a esboçarem as suas devidas emoções, a mostrarem o que sentem, se estão com vontade de chorar, o porquê que você está com vontade de chorar. Mas pode chorar, isso pode te aliviar. Se a criança detém de algum medo, entender o que se passa. Muitas vezes a criança ela vai ter uma dificuldade significativa na expressão propriamente dita, mas cabe ao adulto que está ao seu lado acolhê-la nesse momento e entender. Tá? Assim como também fazer com que a criança ela seja expressiva em suas felicidades, nas suas alegrias, porque isso contribui para que ela seja uma criança resolvida com suas emoções, ainda mais num processo que é tão delicado, em que ela está se desenvolvendo psicologicamente, fisicamente, né? Ela está se inserindo na sociedade, lembrando que as crianças, o primeiro contato, a primeira sociedade a qual as crianças fazem parte é justamente o seu contexto familiar, né, onde serão passados os seus valores morais. Por isso que hoje, né, mesmo quando adultos, nós nos identificamos com pessoas que detêm de valores morais parecidos com o da gente, né? Mas também é de fundamental importância entender que cada pessoa detém de alguns valores morais, porque vieram de configurações familiares diferentes. Então, tendo em vista que cada criança vem de uma configuração familiar, tem os seus valores morais, é importante nós entendermos esse contexto, né, o qual a criança está inserida, de modo a sempre promover esse acolhimento. Toda criança precisa de carinho, tá? Não existe criança que não precise de carinho, de palavras positivas, né, de incentivo. Então, essas questões, elas são de extrema importância para que, assim, a criança, ela tenha essa segurança, né, que ela é acolhida, que ela é aceita. A criança, ela tem muitos medos, ela tem muitos anseios característicos a cada fase do seu desenvolvimento. E quando nós acolhemos essas crianças, né, dentro das suas inseguranças, consecutivamente ela se sentirá mais tranquila, mais segura em dizer aquelas situações as quais a incomodam. Então é muito importante o trabalhar das emoções da criança, deixá-la sempre dizer, se expressar, dar vazão a ela, né? Nós viemos de uma sociedade não tão distante, o qual achavam que as crianças eram seres não pensantes, né? Ou utilizam o termo infantil sempre de um modo muito pejorativo, né? Quando falam que uma pessoa está agindo errado, dizem que ela é infantil, né? Dão esse adjetivo sempre numa conotação muito ruim, sendo que as crianças são seres que sentem, são seres pensantes, que estão em desenvolvimento, e cabe a nós, principalmente por sermos profissionais da saúde, termos esse devido entendimento e acolhê-las dentro dos seus maiores anseios, tá? Sempre deixá-las se expressarem, entender que é normal, é da natureza humana sentirmos medo, sentirmos tristeza, isso faz parte da constituição de nosso ser. Não existe nenhuma pessoa no mundo que é feliz o tempo inteiro. Isso daí poderia até ser considerado um distúrbio, né? Porque nós temos essas oscilações mediante as situações as quais nós vivemos. Então, isso é muito importante que nós possamos garantir às nossas crianças este entendimento, tá?